Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 49ª sessão ordinária, em 15 de junho de 2011. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, Ivanir de Melo, Tio Carlos, S. Ferraz, Tereza Berger, Carlinhos Mecânico, Dr. Gilberto, Eider Dantas, Patrícia Morim, Argemiro Pimentel, Dr. Eduardo Moura, Dr. Edson da Creatinina, Professor Washington, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Paulo Messina, Carlos Bolsonaro e Marcelo Arar, 18, assume a presidência o senhor vereador Dr. Eduardo Moura e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Dr. Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h05. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Israel Atleta, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, mesa, os companheiros vereadores. Eu acho que hoje foi uma experiência muito boa aqui às 9 horas, né, com o tio Carlos. Estive ali no auditório com eles, nós tivemos a oportunidade de falar de esporte para as crianças, que é um fato muito importante. O trabalho do senhor é um trabalho muito bom, porque eu acho que uma base fundamental hoje é a gente falar sobre as drogas, a prevenção, claro, e também o esporte que acompanha também essa área. Porque quando a gente pratica esporte, com certeza, o organismo da pessoa, ele não pede a cerveja, eles pedem o quê? Um suco, uma água de coco. Então, é onde que educa as crianças que praticam esporte, elas vêm para ter uma educação e também uma saúde boa, num futuro que seria o quê? Uma terceira idade saudável. Então, é muito bom se a gente puder sempre trabalhar em prol de incentivar essas crianças, né? Para que elas não só pratiquem esporte, mas que elas também não venham afundar no mundo das drogas. Que o mundo das drogas é muito difícil para sair dele, como alguns vícios também. Então, essa é a minha palavra. O senhor está de parabéns, né, vereador, por esse trabalho. E se depender de mim, nós estamos juntos aí, porque deve é. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Eu que agradeço e foi uma honra tê-lo participando das nossas palestras. Muito obrigado. Próximo orador, Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor vereador Tio Carlos, que preside essa sessão. Boa tarde, doutor Paulo Pinheiro, já se preparando para um novo discurso, certamente, que ele vai fazer daqui a pouco. Boa tarde aos assessores, aos componentes da mesa e aos telespectadores da TV Câmara. Eu sou um vereador do Partido Verde e estou no Partido Verde há 3 anos. Todos sabem que o meu nome é decorrente da minha luta pela divulgação do exame da creatinina para identificar doentes renais. Eu acabei de vir do gabinete, onde atendi mais uma pessoa com a creatinina alta, que foi identificada no nosso programa que nós fizemos aqui de divulgação desse exame há mais ou menos um mês atrás, aqui na porta da Câmara dos Vereadores, e o marido de uma funcionária me trouxe o exame com a creatina bem maior do que o normal, e ele foi mandado imediatamente para um hospital para identificar a causa do aumento da creatinina. Isso parece um samba de uma nota só, mas saiu ontem na Folha de São Paulo, 16 de junho de 2011, morte por doença renal cresce no país. Casos fatais entre pacientes crônicos aumentaram 38% nos últimos 10 anos, segundo a Sociedade de Nefrologia. E aquilo que a gente vem falando aqui constantemente, hipertensão e diabetes são as principais causas, e, infelizmente, na Folha de São Paulo, na notícia inteira, não é falado em nenhum momento que esse simples exame
identificaria a maioria desses pacientes. Eu sou de uma época em que nós olhávamos os verdes, apenas aqueles ecochatos que lutavam pelas florestas, lutavam pela ecologia, lutavam para que não houvesse matança de tartarugas e de ursos pandas. E hoje o Partido Verde tomou uma dimensão muito maior do que existia no passado. E nós falamos de urbanismo, continuamos falando de preservação do ambiente, continuamos preocupados com a sustentabilidade do planeta, mas falamos também do lixo. E o lixo é uma coisa que nos preocupa e devia preocupar a todos os habitantes desse planeta. O lixo, ele já foi considerado um grande problema para muitas cidades do mundo. São Paulo, por exemplo, é considerada uma cidade exemplo no aproveitamento energético gerado pelo gás metano dos aterros. 7% da sua energia é consumida na maior petrópole do hemisfério sul e tem origem nos aterros de Bandeirante e São João. Mesmo assim, com toda essa aplicação, São Paulo recicla apenas 1% do seu lixo, 155 das 15 mil toneladas de lixo recolhidos por dia. Uma estatística vergonhosa se comparada com a maioria das cidades mais desenvolvidas do mundo. Uma das maiores preocupações é com a destinação inteligente dos resíduos sólidos. Tóquio e São Francisco se destacam nesse aspecto. As duas cidades, tudo que não é reciclado, nem vai para a compostagem, é queimado para a produção de energia. Só vai para aterro o que é rejeitado. Não tem utilidade, exatamente como manda a recém-aprovada e sancionada Política Nacional de Resíduos Sólidos aqui no Brasil. Na contramão, temos, por exemplo, a cidade de Boras, na Suécia, que importa lixo, porque sua produção própria não é suficiente para abastecer geradores de biogás. A cidade, de 64 mil habitantes, é modelo em tratamento de resíduos sólidos. Apenas 4% do resíduo nela gerado é enviado para o incinerador, é utilizado como fonte de energia térmica. Temos ainda as questões de destinação do lixo eletrônico. Por ano, o Brasil produz 96,8 mil toneladas de equipamentos eletrônicos. O volume só é inferior ao da China, com 300 mil toneladas. Mas, per capita, o Brasil é o líder. Por ano, cada brasileiro joga fora o equivalente a meio quilo desse lixo. Segundo os especialistas, 94% poderiam ser reciclados. A cidade do Rio de Janeiro gasta anualmente 250 milhões por ano com a administração de nossos resíduos sólidos, alcançando um montante de 1,2 milhões de toneladas de lixo recolhido nas ruas e praias, uma média de 8.800 toneladas por dia recolhidas. O recolhimento do lixo das ruas chega a custar 3 vezes mais do que seria se o mesmo pudesse ser recolhido direto das lixeiras e a ele destinadas, mas onde esse lixo não é jogado para a população. Mesmo com valores consideráveis como estes, ainda temos uma cidade suja. Muitos bairros ainda são totalmente carentes das mudanças culturais necessárias na relação com o lixo e tem também seu serviço de coleta comprometido pelo descaso público, a exemplo de bairros como o da Pavuna e arredores. Já temos leis e projetos de lei na Câmara do Rio, em número quase satisfatório sobre o lixo e coleta, reaproveitamento, destinação final, definido e instituindo campanhas de orientação sobre como deve ser a relação da população com o lixo, mas a impressão de quem vive na cidade é que não foram suficientes ainda para tornar essa convivência da sociedade carioca próxima ao que é desejável e ambientalmente sustentável para uma metrópole. Precisamos de uma lei precisamos que cumpra essas leis, Temos a coleta seletiva como projeto de educação a ser implantado na cidade do Rio de Janeiro.
Você sabia que apenas 8% das cidades brasileiras têm coleta seletiva de lixo? Separar e reaproveitar o lixo para a coleta seletiva não é coisa fácil. Afinal, como decidir para qual recipiente vai aquela embalagem usada na sua mão é uma tarefa bem complexa. É assim também como o destino do vidro, do papel e do metal. Qual cesto usar se o copinho de iogurte contém plástico, metal e o resto orgânico do alimento? Em meu próprio gabinete, sendo eu um representante do Partido Verde, descobri, mesmo que tendo as latas adequadas e nas cores certas para receber cada tipo de lixo, mesmo assim essa destinação não estava acontecendo de maneira adequada por parte da minha própria equipe. É difícil manter uma nova cultura quando não existe uma orientação vinda da própria cidade à nossa volta. Como eu posso escolher fazer uma seleção quando os responsáveis pela coleta entram no meu gabinete no final da tarde, juntam tudo em um único saco e o que foi separado acaba novamente reunido? Mas antes que desistamos de fazer essa escolha, é bom saber que vale a pena, pois se não absorvermos uma conscientização maior sobre o nosso lixo, vamos acabar no meio dele. Obrigado e boa tarde. Próximo orador inscrito, novo vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos, vereador Tio Carlos, boa tarde aos vereadores presentes, boa tarde aos assessores presentes aqui na casa. Eu vou continuar ainda falando um pouquinho, para não deixar os funcionários desacostumados do assunto saúde, mas eu queria inicialmente, antes de falar da saúde, para o novo presidente dos trabalhos, vereador Edson da Creatinina, eu queria lembrar a vocês que esse horário serve para que nós possamos conversar, apresentar nossas ideias, apresentar os nossos pensamentos, comentar fatos importantes. E eu queria aproveitar para um fato que nós discutimos tanto aqui. Nós votamos, eu e outros vereadores da casa, não um número tão grande, votamos contrariamente aquele projeto de lei que criou a taxa da iluminação pública, a COSIP, a contribuição que é chamada de taxa de iluminação. No período das discussões do projeto, e é muito importante que as pessoas, grande parte das vezes, vereador Edson, esquecem do que falam aqui. Esquecem que estão falando com uma pessoa que daqui a pouco você vai saber o que está sendo falado. Então, o importante, quando você fala aqui, você está falando e está sendo gravado, está sendo ouvido pelo vereador Roberto Monteiro. Mas quando você fala lá fora, as coisas não têm o mesmo valor quando você fala aqui dentro. Na época, aqui na discussão, vários vereadores falavam da sua preocupação, primeiro, com o destino que o governo iria dar àquela contribuição, a taxa de iluminação. E depois, alguns vereadores, me lembro que constantemente o vereador Paulo Messina falava aqui da sua preocupação e que ele desconfiava que parte desses recursos eles iriam usar para pagar a conta da Light, o que não era o esperado de uma taxa de iluminação. A taxa de iluminação foi criada, o discurso aqui dos defensores da taxa, dos vereadores que apoiam o governo, era de que ela viria trazer recursos para que a Rio Luz pudesse melhorar o seu trabalho. Era estranho, porque já no ano em que a taxa foi votada, a Rio Luz não tinha conseguido gastar todo o seu orçamento. Ela não tinha conseguido executar todo o orçamento que foi votado na casa para o ano de 2010. Para o ano de 2009. Para 2010 a mesma coisa. E se dizia aqui constantemente que a taxa de iluminação seria utilizada para melhorar a iluminação pública. Pois bem, já se passaram, segundo a informação do relatório de informações que a vereadora Tereza Berger fez à Prefeitura, já se passaram 1 ano e meio. Já foram arrecadados R$ 164
204 milhões de reais. Ou seja, a lei foi aprovada, passou a existir, o contribuinte passou a ter mais uma taxa para pagar, muitos dos vereadores foram questionados nas suas bases, principalmente eu fui a 3 reuniões na Zona Oeste e vi a reclamação de vários indivíduos que votaram. Os vereadores não sabiam que os vereadores tinham votado favorável à taxa de iluminação. Um dia deram de cara com a matéria do Jornal Extra, com a fotografia, e muitos daqueles que não sabiam tiveram a informação de como é que foi o voto. Democrático, mas tem que ser verdadeiro. Então, o governo disse que iria aproveitar bem. Já 2 ou 3 matérias da imprensa já mostraram que a cidade continua com muitos pontos de luz desligados. O secretário de Conservação esteve aqui há pouco tempo na audiência pública da LDO, há 3 semanas atrás, e reconheceu a grande quantidade, muito longe da meta a ser alcançada, de pontos de luz não funcionantes na cidade do Rio de Janeiro. Agora, o que realmente eu já tinha visto algumas coisas interessantes. Eu já tinha visto coisas que não se devia fazer e são feitas, e que as autoridades até assumem isso. Mas essa aqui eu não tinha visto esse tipo de coisa. A taxa de iluminação, que deve ser gasta, vamos ver o exemplo rápido ali a história que está acontecendo na Casa Legislativa ali ao lado, na Alerj. Eu era deputado na época que foi votado o Fundesbom, Fundo dos Bombeiros. Foi um discurso emocionado. A gente conhece aqueles parlamentares que vêm por aqui e gritam, e falam, e acenam pelo povo, pelos meus queridos bombeiros, pelo povo do Rio de Janeiro. Então, assim foi votado o Fundesbom. Um fundo para dar dinheiro para não ter mais nenhuma mangueira furada no Rio de Janeiro, para que as mangueiras, uma vez acionadas, estivessem funcionando. Um fundo para que tivéssemos carros com escadas mais novas que as Magiros, até porque os bombeiros têm viajado muito à Europa, segundo traz hoje uma nossa notícia, vários coronéis, capitães de bombeiros têm ido à Europa para ver as escadas mais novas, equipamentos mais novos, na França, na Alemanha. Já se foram quase 700 milhões de reais do Fundo dos Bombeiros para isso. E acabou que a mangueira está furada, o salário está mais furado que a mangueira, e os incêndios têm tido muita dificuldade, porque essa modernização dos bombeiros não aconteceu. Mais grave do que isso, o governador hoje declara que foi obrigado, que o número de bombeiros é muito alto, mas ele esqueceu de lembrar que foi o secretário Sérgio Cortes que o convenceu a juntar as 2 secretarias e que contratou diversos bombeiros para trabalhar nas ambulâncias. Por quê? Para trabalhar nas ambulâncias. Por quê? Porque a concepção do secretário Sérgio Cortes é que tem que militarizar a saúde. Bota bombeiro, se ele não faz o plantão, ele é preso. Ele botou o bombeiro, aumentou o número de bombeiros, aumentou o gasto e não conseguiu prender ninguém, porque todos foram embora da UPA. Todos não. A maior parte dos bombeiros, dos oficiais médicos que estavam na UPA, foram embora, desistiram de trabalhar naquela Constituição. A mesma coisa do Fundesbom aconteceu com a nossa COSIP. Segundo o relatório de informações que a vereadora Tereza Berger recebeu, dos 164 milhões de reais do Fundo Especial de Iluminação Pública, apenas 48 milhões, então de 164, apenas 48 milhões foram realmente utilizados. E, pasmem, o vereador Paulo Messina, que estava preocupado com isso, acertou em cheio. Desses 48 foram utilizados, 35.800 foram gastos para pagar a Light. Não tinha sido combinado isso, não. A Light, então, passou a ter... É por isso que a Light brigou tanto para que essa taxa fosse... Veio aqui um representante da Light, falou maravilhas sobre a taxa de iluminação, claro, era garantia do seu pagamento, era garantia de que o governo não vai atrasar o pagamento. E o mais grave de tudo é que sobraram quanto? Sobrou quanto? Dos 164 milhões, tirando 48, vocês são em torno de 110, 120 milhões, não é isso? Esse restante, o governo municipal investiu num fundo de investimentos do Banco do Brasil. Ou seja, nós estamos pagando taxa de iluminação pública, as pequenas, médias e grandes empresas estão pagando uma taxa maior do que o cidadão comum na sua casa. E esse dinheiro, ao invés de iluminar a rua, está rendendo
juros e está rendendo financeiramente num fundo de investimento do Banco do Brasil. É um grande negócio. Se a prefeitura fosse um banco, se nós tivéssemos um gerente de banco em vez do prefeito, seria um bom negócio. Mas não é verdade. Ou seja, nós aqui fizemos um discurso, quem defendeu a taxa fez esse discurso, achando que a taxa de iluminação ia resolver o problema da iluminação pública, mas parece que ele está sendo usado para resolver o problema de caixa. Ou seja, investimentos de grande recurso, de grande quantidade, investimentos para um fundo no Banco do Brasil. E as lâmpadas apagadas e os pontos de iluminação apagados. Ou seja, há alguma coisa errada em relação à COSIP. Eu acho que, dessa maneira, cabe perfeitamente o projeto que a vereadora Tereza Berger tem de acabar com a taxa de iluminação. Se nós estamos arrecadando dinheiro do nosso bolso, estamos pagando para o governo investir no Banco do Brasil, é melhor ele usar outro dinheiro e não o dinheiro da COSIP, que acho que é absolutamente um grave erro em relação a isso. Para finalizar, senhor presidente, eu queria lembrar, mais uma vez, a reunião amanhã com o prefeito Eduardo Paes, com os profissionais, com os médicos. Hoje, o jornal O Globo apresenta uma matériazinha, não é uma matéria, é um anúncio do Conselho Regional de Medicina, que faz um apelo aos vereadores que assinem. Eu já tinha falado ontem aqui nesse horário, lembrar aos vereadores que devem assinar. Existe também um outro abaixo-assinado da Comissão de Saúde, que está na mão do vereador Carlos Eduardo, que também deve ser assinado. Né? Nós sabemos o que abunda não faz falta, não é verdade? Então, nós temos que ter amanhã, e gostaria de contar, mais uma vez convidar os vereadores que já assinaram, parece que mais de 30 já assinaram uma moção, o vereador tem aqui também vários já assinados. Eu queria lembrar e convidar os vereadores para amanhã irem lá ao gabinete do prefeito para cobrar do prefeito, ajudar a cobrar do prefeito as melhorias salariais que os médicos vão apresentar como proposta. Sempre lembrando que a proposta que será apresentada foi discutida nos hospitais da emergência da cidade, que a proposta que vai ser apresentada é diferente do que o governo propõe. O que o secretário de Saúde propõe é terceirizar as emergências, retirar os médicos que são estatutários das emergências, entregar o controle das emergências para uma entidade chamada Fiotec no momento, enquanto ele não consegue derrubar na justiça a tentativa de entregar para uma organização social, e fazer essas alterações. E como foi dito aqui, os 1.189 médicos em falta, não há nesse momento nenhum pedido de concurso público, nem nenhum preparo de concurso público feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, o que nós vamos lá, e os médicos que assinaram, volto a lembrar, para entender bem o que estão assinando, eles estão assinando um apoio aos médicos que vão fazer um pedido de salário ao prefeito. Só não vale chegar lá e dizer para o prefeito que não foi não, que assinou sem ler. Não pode. Quem assinou, leia antes de assinar, porque a proposta é essa. E tem que ir lá dizer ao prefeito isso. Não adianta apenas mandar condolências pela internet. É preciso também ajudar lá e colocar a sua posição e explicar para o prefeito por que nós estamos ao lado desse movimento de aumento de salário. Obrigado. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Roberto Monteiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vou fazer parte fazer uso da palavra nessa parte do expediente. Primeiro, só para tecer alguns comentários, que nós temos visto notícias a respeito da conservação da cidade, em função de alguns viadutos, enfim, que, em tese, estão mal conservados e assim sucessivamente. Eu acho bom que a gente fazer uma pequena reflexão, porque isso foi até um objeto muito da discussão do próprio plano diretor, em que pese que é uma discussão que possa estar embutida dentro do plano diretor, mas é uma discussão que muito se fez a respeito de planejamento.
Nós fizemos uma crítica ano passado, quando da votação do plano diretor, a respeito do que significava ter uma cidade sem planejamento. E dessa crítica surgiu um pouco da explicação, o porquê da nossa cidade, ao longo dos anos, se tornou um canteiro de obras, que, basicamente em época de anos eleitorais, e o porquê disso. Logo do início da gestão do governo César Maia, em 1992, nós tivemos, então, a extinção da, então, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano para se tornar a Secretaria de Urbanismo da nossa cidade. E esse, em que pese que tenha sido só um aspecto conceitual de nomenclatura, isso significava que tipo de visão a política, naquele momento, implementava para a gestão de uma cidade. Uma gestão em que, naquele momento, era priorizada uma gestão de síndico da cidade, como se os grandes debates, os grandes temas não fossem mais necessários se fazer na nossa cidade, tendo em vista que nós passávamos de um processo já de redemocratização, e agora o que importava para a nossa cidade era justamente a gestão, sempre as gestões, e as gestões vêm sendo julgadas de 2 a 2 anos, de 4 a 4 anos, dependendo do ponto de vista, e dos partidos que compõem as bases de aliança dos governos que até então estão administrando a cidade. E faço isso de uma forma até de, como falei no início da minha explanação, da questão de uma reflexão. Nós temos que entender, eu acho que, a partir do momento dessas crises, nós temos que entender o seguinte: nossa cidade carece de planejamento, até mesmo de conservação. E não é aqui o tom da nossa palavra não é do aspecto crítico a modelo de gestão, é sim do aspecto de construir um pensamento de planejamento de gestão. Você pensar hoje em conservação, por exemplo, o prefeito Eduardo Paes, ele destinou uma secretaria que é uma boa visão, a visão de conservação da cidade. Mas eu acho que nós devemos ir além, porque a conservação, por si só, quando do momento da quebra, do momento da percepção da necessidade da conservação, muitas vezes já gera crítica. E muitas vezes a crítica, ela pode ser construtiva, degenerativa, mas o mais importante, que eu acho que aí é uma questão de concepção de gestão, é que a gente deve avançar mais. Por isso que faço uso da palavra. Entendo que, até a título de sugestão, nós devemos começar a pensar como nós temos um planejamento de conservação na cidade. E eu digo isso, por exemplo, questão que é um exemplo que a gente deve ser sempre lembrado, da péssima obra, mas que nós vamos ter que dar conservação e vamos ter que dar cabo daquilo, que foi, por exemplo, a Cidade da Música. A Cidade da Música, em que pese as suas iniciativas, as ideias iniciais, no sentido de ter um conjunto de salas de música, que aí, meritoriamente ou não, carece uma outra discussão, é um empreendimento que carece de planejamento de conservação. Ou você pode chegar à conclusão que você vai ter que passar esse tipo de empreendimento para iniciativa privada. Mas você também pode chegar à conclusão que é o seguinte: nós vamos ficar com esse empreendimento, portanto, se nós vamos ficar com esse empreendimento, carece de um planejamento de conservação para que os cofres públicos não sofram as consequências de uma falta de planejamento em conservação. E eu digo isso, parece assim um pouco prolixo e parece até um pouco não tanto didático, mas é essencial para uma gestão que se pretende atingir os seus objetivos, que é atender bem o cidadão. Então, o objetivo da minha intervenção nessa parte aqui inicial é de alertar a todos, principalmente aos vereadores, essa Casa de Leis, que está na hora de todos nós pensarmos mais
de uma forma estratégica, seja até mesmo para criticarmos. Nós não podemos pensar somente pela desgraça, em função da desgraça, abrirmos uma frente de crítica. Nós temos que pensar como nós planejamos para que a gente possa ter o melhor sucesso na execução daquilo que a gente pretende. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que esse alerta é um alerta, vamos dizer assim, do ponto de vista construtivo, de uma cidade moderna, onde nós vamos ter vários equipamentos que estarão sendo incluídos em função dos Jogos Olímpicos. A Copa do Mundo já é um pouco mais estreita, mas muito principalmente em função dos Jogos Olímpicos, onde requer planejamento de conservação. Não que a Secretaria de Conservação já não tenha isso, mas é fundamental que a gente comece a pensar como planejar a conservação da nossa cidade. Porque também nós não podemos aqui simplesmente fazer a crítica pela crítica, e sim dar algumas propostas de sugestão. Então, nesse sentido, dou aqui a minha contribuição, porque foi um pouco do ensinamento daquilo que, conceitualmente, a gente pôde aprender durante a relatoria do plano diretor, que nós finalmente conseguimos votar no início já desse ano. E, por outro turno, senhor presidente, tem debatido, são dois pontos que acho que merece aqui só um opinamento da nossa parte nesse momento. Primeiro, dizer que acho que o vereador que me antecedeu, o vereador Paulo Pinheiro, citou a questão da anuência e, de certa forma, coloca de uma forma que os vereadores que estão assinando o manifesto dos médicos, de certa forma, ficou dúbia a interpretação se causaria constrangimento ou não com o governo. Eu, pessoalmente, sou da base de apoio do governo, meu partido participa da base do governo, mas é importante ressaltar que assinei o manifesto dos médicos, porque entendo que reivindicações de salários, elas não só pela sua justeza, mas principalmente pelos seus princípios, elas são fundamentais. E digo isso porque o funcionalismo público, ele, do ponto de vista ideológico de um Estado forte, é fundamental estar sempre muito bem pago, remunerado, com condições de trabalho dignas. Então, independentemente de governo A ou B, é o tipo de manifesto que sempre merecerá o apoio, principalmente dos partidos mais progressistas dessa casa, como assim foi a posição de assinatura ao manifesto, como com muita tranquilidade encaminho a minha solidariedade nessa luta, não só dos médicos, como a luta salarial de qualquer classe trabalhadora, seja na esfera aqui do município, seja na esfera do Estado. É muito importante nós separarmos os princípios, o que é princípio e o que é matéria de discussão de governo. Coisas de princípio, como foi aqui o caso, votamos conjuntamente até mesmo com a oposição, no sentido de dar apoio à não realização das OS, aquilo que efetivamente, do conceito estatal, é um conceito que inviabiliza um Estado que a gente quer, um Estado dentro dos princípios de um Estado forte, e assim que tem que ser. Por outro turno, é importante, antes de estabelecermos a crítica pela crítica, seja lá em qual esfera que for, travarmos uma discussão sadia. Eu acho que mal inicia-se o governo, alguns vereadores às vezes sobem à tribuna e já iniciam um processo de crítica, porque gostam de criticar pontualmente. É difícil, quando eu falo da questão estratégica e estratégia, e essa questão da gestão estratégica, é importante nós formularmos em cima daquilo que se comprometeu no início de um governo, daquilo que o governo vai entregar ao final da sua gestão. E aí a gente pode discutir conceitualmente que algumas coisas não se realizaram ao final do governo, ou se realizaram, foram realizações equivocadas, para que a gente possa formar uma opinião e efetivamente encontrar o eleitorado na rua e justificar o porquê que nós vamos pedir apoio a um determinado candidato, seja ele majoritário, no caso, ou nós vamos ser contra aquele candidato majoritário.
É isso que fomenta o homem público na hora de buscar o voto. Não questões pontuais, porque fica muito fácil fazer o debate pontualmente em função de uma quebra de uma lâmpada, seja dentro de um estabelecimento normal do funcionalismo público, ou seja, até mesmo da taxa de iluminação pública. Quero dizer que terei o maior prazer de fazer autocrítica se ao final da gestão nós temos aqui um ano, basicamente, onde nós vamos ter condições objetivas de fazer o julgamento de qualquer gestão. Terei aqui, pessoalmente, muita hombridade de subir aqui para lamentar as votações que, por acaso, foram votações que, ao final, não corresponderam com os anseios populares. Mas também subirei com muito orgulho e com muita responsabilidade de dizer o seguinte: ao final, pelo menos ela se propôs aquela votação, mesmo que não tenha sido uma votação tão simpática, mas pode ter sido um indicativo de melhoria de gestão para a nossa cidade. Então, por vários elementos que foram levantados na lógica e na ótica da votação, quando foi apresentada aqui nessa casa, e que era um momento de apostar e dar credibilidade. Um homem público, às vezes, precisa de dar credibilidade. E entendo que é muito mais fácil para alguns partidos políticos assumirem sempre a posição de oposição, porque é mais fácil, é mais cômodo, tem um perfil e tem um público específico na hora da votação que busca esse tipo de político. E ele vai estar sempre buscando o contraditório pelo contraditório, porque ter posição é saber enfrentar também, muitas vezes, uma opinião, às vezes, não tão simpática. Então, senhor presidente, senhores vereadores, em função do meu término, quero agradecer a palavra. Meu muito obrigado. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, queria aqui, de novo, manifestar, enfim, já havia feito a minha inscrição para falar, mas dentro do que foi comentado por os vereadores que me antecederam, sobre o caso da oposição e da situação do que é governo, do que é oposição. Eu já me coloco sempre nesta casa, hoje sou líder do DEM, um partido de oposição ao governo Eduardo Paes, mas com muito critério, até porque tenho responsabilidades, não só eleitoralmente, mas comigo mesmo. Então é uma questão de princípio, jamais subirei essa tribuna para fazer oposição por oposição. Isso se faz agora, acabamos de ser procurados pela líder do PSDB, a vereadora Tereza Berger, com o intuito de estarmos assinando a CPI, que trata da ciclovia da Zona Oeste. E de forma, como já havia dito aos assessores do vereador Eleomar Coelho, que antes mesmo de assinar, gostaria de escutar as justificativas do do secretário Carlos Alberto Muniz, secretário de Meio Ambiente, porque a mim, o que saiu na matéria do jornal, era assustador. Uma ciclovia de 21 quilômetros, 21,5, pelo custo de 20 milhões, 19 milhões, quase 20 milhões. Pela matéria, no domingo, quando li essa primeira instante, realmente vi ali situações que me assustaram. Inclusive com fotos de rachaduras, enfim. Então, solicitei ao líder do governo, Adilson Pires, que marcasse uma audiência com o secretário, aqui na casa, inclusive na sala da presidência. Estive lá, ele fez uma exposição, e não sei se Vossa Excelência estava presente, mas trouxe os dados, questionei sobre a empresa que ganhou a licitação, enfim. Todo o processo de transparência, porque era importante que eu, para até poder assinar ou não a CPI, tivesse esses esclarecimentos. Me dei por satisfeito com as explicações. Como líder, encaminhei a bancada do DEM, que é a oposição, que tivesse prudência ao primeiro avaliar, para que depois pudesse assinar ou não. E assim os companheiros acataram a minha decisão e, enfim. Porém, esta semana, de novo, saiu uma nova matéria no jornal O Globo, mostrando partes desse percurso de 21 quilômetros, alagadas, com defeitos
na obra e fui procurado pela Tereza Berger, líder do PSDB, pedindo de novo a minha assinatura. Então, eu fiz o seguinte, senhor presidente, eu marquei com os vereadores do Democratas e até solicitei, quer dizer, convidei outros companheiros que pudéssemos, de novo, antes de assinar, irmos pessoalmente checar, pelo menos, se não toda a ciclovia, mas grande parte delas, porque aí sim poderei entender que houve problema e aí sim preciso dar a minha assinatura à CPI. Mas sem antes, quero que Vossa Excelência entenda, sem antes entender, quer dizer, acompanhar e realmente, em loco, atestar que houve realmente problema na feitura dessa ciclovia. Então, eu acho que é assim que se faz realmente, conforme o vereador acabou de colocar, a gente precisa estar avançando na questão de ser oposição ou situação. Quanto à taxa de iluminação pública, eu fui um que votei contra e, infelizmente, tenho percebido que não posso me arrepender do meu voto, até porque houve alguma melhora, mas ainda muito pouco, perto de tudo que foi apresentado na ocasião do governo, como seria a solução. Continuamos aí com muitas ruas com problema de iluminação, muitas outras ruas com a iluminação ligada noite e dia, e isso prova claramente que a posição, aí eu digo do democrata, não, mas digo do vereador Tio Carlos, estava correta, que o problema da iluminação não era de dinheiro, e sim de gestão. Então, eu venho fazendo críticas, reconheço que houve uma melhora, mas ainda bem aquém das expectativas do cidadão, que vem por diversas vezes solicitando que a gente possa interceder, porque a rua continua mal iluminada, com as lâmpadas quebradas e queimadas. Então, é assim. Mas antes, senhor presidente, de terminar a minha fala, queria manifestar sobre a posição do Supremo Tribunal Federal em, é claro, liberar as manifestações, as passeatas a favor da descriminalização da maconha, a marcha da maconha, né? Aqui na nossa cidade, ela já era liberada, e, enfim, em alguns estados parece que tinham restrições. E é claro que eu não posso jamais apoiar qualquer tipo de cerceamento, qualquer tipo de ação que possa limitar o direito do cidadão se manifestar. E vejo com acerto essa decisão do Supremo Tribunal Federal, e sou hoje vice-presidente da Comissão de Prevenção às Drogas, e já tive a oportunidade, no ano passado, de estar à frente da comissão como presidente, e quando no momento da Marcha da Maconha, eu fiz uma contramarcha, levando o material, dizendo também, não contra a marcha, a liberdade do cidadão se expressar, mas sim mostrando os malefícios da maconha. O que aconteceu, senhor presidente? Quase apanhei, porque os manifestantes pró a descriminalização da maconha não entendem da mesma forma. E eles foram contrários à minha manifestação de dizer ao cidadão os malefícios que a maconha causa ao cidadão. Mas, enfim, eu acho que a liberdade de expressão, graças a Deus, graças a muita luta, muito sangue que foi derramado através aí da ditadura, jamais poderemos ter no nosso país pessoas querendo cercear a liberdade de expressão, seja lá de quem for e qual for a causa. O que eu não posso aceitar muitas vezes é que haja, no meio dessa passeata e no meio dessas manifestações, apologia. E isso, infelizmente, muitas vezes é o que acontece. Então, aqui vejo que meu tempo já terminou, lamento que eu teria que tratar mais 2 assuntos, mas, de repente, eu irei me inscrever a posteriori. Então, fica aqui as minhas considerações no dia de hoje, e se tiver a oportunidade de manifestar, vou me inscrever de novo, que eu queria tratar um assunto sobre a saúde. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tio Carlos. Queria avisar os vereadores que está começando uma reunião na sala de comissões com o secretário da Casa Civil, Pedro Paulo, sobre explanação sobre os projetos de saneamento da AP5 e da Transolímpica, que eles quiserem comparecer. A reunião acabou de começar.
Próxima oradora inscrita é a senhora vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu quero aqui fazer uso desta tribuna para parabenizar o inspetor-geral da Guarda Municipal, Coronel Lima Castro. Nós fizemos uma audiência pública no início desse mês. Ele esteve aqui conosco, o secretário de Ordem Pública também esteve conosco, e o subsecretário de Administração, né, da Secretaria Municipal de Administração, também esteve aqui conosco, né, e mais os 2 vereadores que fazem parte da Comissão Permanente de Administração e ao Servidor Público, né? Então, eu achei muito bacana e louvável também a iniciativa do nosso inspetor-geral, que encaminhou, até mesmo para o meu e-mail particular, apenas uma referência, né, e está fazendo aqui de tudo aquilo que nós conversamos, né, e passamos para todos os guardas municipais na nossa audiência. Ele quis aqui pontuar com muita, bem explícito mesmo, sabe, alguns detalhes que ele colocou que eu achei muito bacana, e isso eu quase não vejo, né, em algumas audiências públicas, os secretários se portarem desta forma. Então, eu faço questão aqui de ler na íntegra as palavras do inspetor-geral e dizer que isso aqui é um grande exemplo para todos os outros secretários. Senhora vereadora Tânia Bastos, julgo ter sido de grande valia a audiência pública que participamos. Na essência, ela veio ratificar os pontos que já haviam sido tratados por mim junto aos representantes do Cisgua Rio e das demais associações de guarda. Algumas iniciativas já estão em pleno andamento, quais sejam: criamos um grupo de trabalho formado por guardas experientes que atua dentro da DOP. Esse grupo participa de todo o planejamento de nossas ações nas ruas, o que antes não acontecia. No segundo item, criamos um grupo de notáveis, formado por inspetores que estão preparando todo o arcabouço da produção acadêmica da GM Rio. Estamos implantando a Escola de Líderes para selecionar e capacitar nossas lideranças. Nosso corregedor está elaborando a proposta de nosso estatuto e do regulamento disciplinar. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque, na verdade, a Guarda completou, né, praticamente 1 ano e quase 1 ano e meio que se tornou estatutária, aprovada por esta Casa, porém, a Guarda não tinha um estatuto. Era estatutária, mas não tinha o seu próprio estatuto. Então, ele está colocando aqui que o corregedor já está elaborando o estatuto para regulamentar e disciplinar, né? O regulamento disciplinar. Estamos realizando revisão orçamentária para que possamos reformar as inspetorias, que também, abram parênteses, algumas inspetorias estão caindo aos pedaços, né? Instalações horríveis, subhumanas, de um guarda municipal ou até mesmo de qualquer um outro funcionário público, né? Ou funcionário da carreira privada também, trabalhar. O DRH está verificando quanto à necessidade do exame admissional e do pagamento do fundo de garantia em função da mudança de CLT para estatutários, bem como mudanças no plano de carreira. Quero também ressaltar aqui com as minhas palavras, para que eles venham ter cuidado com relação a este exame admissional. Vamos ficar com todos os olhos em cima, porque existem guardas que estão atuando há 18 anos na prefeitura e agora com esse tipo de exame, me parece que estão sendo reprovados. Então, isso é um alerta muito grande para esta Casa e ficarmos de olho nesse exame admissional. A AGM acabou de entrar no Programa Municipal de Recompensas por Metas Alcançadas, que é o famoso
0800, né, que a Prefeitura hoje está fazendo na cidade, também louvável. Ontem eu soube que eles estavam presenteando, parece que alguns órgãos, né, que tiveram um grande empenho, né, de metas na cidade. Então, parabéns mais uma vez também ao prefeito Eduardo Paes. E, ressaltando aqui também, ele diz que abrirão os novos concursos, isso aí já está à vista, porque, na verdade, os jornais já estão aí informando sobre o concurso público para a Guarda Municipal. E aqui ele subscreve aqui, Coronel Lima Castro, inspetor-geral. Então, eu parabenizo ao inspetor-geral da Guarda Municipal por ter tido essa atenção para com esta casa, consideração também para com a nossa comissão permanente, enviando todos esses itens aqui, que já estão sendo elaborados por eles, para tentar minimizar a situação caótica que hoje encontra-se os nossos GMs, os guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada, então, presidente. Fica aqui um abraço afetuoso ao inspetor Coronel Lima Castro. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Jorge Manaia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores presentes, vemos que hoje temos até visitantes da Câmara Municipal, vemos uma escola municipal, e numa escola, né, que está vindo nos visitar hoje, e não poderia deixar de me pronunciar hoje frente à decisão, ao nosso ver, equivocada do Supremo Tribunal Federal. Nosso Supremo Tribunal Federal ontem, por decisão unânime, em nome da liberdade de expressão, decidiu liberar a marcha da maconha em todos os estados do Brasil. Todas as cidades e estados brasileiros hoje podem, por força de lei, através dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, de uma súmula vinculante, podem agora realizar a marcha da maconha. Isso é uma temerosidade. Numa época em que o governo federal decide combater firmemente o tráfico de entorpecentes, em que nós estamos vivendo uma epidemia de drogas no nosso meio, com aproximadamente 1.200.000 pessoas viciadas em crack, sabendo que a maconha é uma porta de entrada para o vício, e uma porta muito importante para o vício, é lamentável que, em nome da liberdade de expressão, o Supremo Tribunal Federal tenha tomado uma decisão, ao nosso ver, enquanto presidente da Comissão de Prevenção às Drogas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tão equivocada e tão infeliz. Ontem mesmo, quando soube da decisão, já coloquei nas redes sociais uma pesquisa, o que você acha sobre a decisão do STF, e a grande maioria, até agora, a maioria esmagadora das pessoas que têm me reportado, que passam das centenas, a maioria esmagadora, em torno de 99%, acha uma decisão temerária e infeliz. Então, infelizmente, venho aqui trazer o nosso voto de pesar, numa época em que nós hoje primamos, né, estamos lutando para que haja respeito, para que haja liberdade em vários outros setores. Nós vemos tanta repreensão, né, repreensão contra as pessoas que são contra a homofobia, contra as pessoas que expressam a sua opinião, a legislação, né, evitando a livre manifestação de pensamento. Entretanto, com relação às drogas, segundo o Supremo Tribunal Federal, agora pode. Fico muito preocupado aqui, diante de tantas crianças que hoje nos acompanham, realmente ver que essa classe hoje, que esses jovens estarão submetidos a um risco totalmente desnecessário, a apologia ao uso de drogas. Levando-se em conta que hoje aproximadamente 10%, entre 10% a 20% dos jovens entram em contato com a droga pela primeira vez entre 8 e 12 anos de idade, isso é uma temerosidade para o nosso país. Novamente, fica aqui o meu voto de protesto e o meu voto de repúdio a essa decisão que alguns defendem como liberdade de expressão, mas eu acho que nós deveríamos estudar muito bem. O Supremo Tribunal Federal deveria fazer uma discussão mais ampla, ouvir amplamente a sociedade e ver, na realidade, que este não é um momento adequado para tomar uma decisão como esta, uma decisão que coloca os nossos jovens submetidos ao risco constante das drogas. Esperemos que eles não venham a se arrepender, já que são adiantados em idade, de ver, né, essa decisão refletir nos seus netos, nos seus bisnetos, nas suas famílias. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobres colegas. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Remon, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente,
nobre vereador Edson da Creatinina, senhores vereadores presentes aqui, Jorge Manaia, tio Carlos, assessores de plenário, imprensa, pessoal técnico legislativo presente aqui no plenário da Câmara Municipal nessa tarde de quinta-feira. Eu faço uso da palavra para trazer um pouco o resumo de uma peregrinação que temos feito, nosso mandato tem feito pela cidade do Rio de Janeiro. Nós estivemos na segunda-feira última, na Pontifícia Universidade Católica, onde, juntamente com a Faculdade de Serviço Social, discutimos a situação da população adulta em situação de rua, um tema relevante para a nossa cidade, e com a presença do Fórum Estadual para a Política de População de Rua, com a presença da academia e com a presença do secretário municipal de Assistência Social, Rodrigo Bethlen. À mesa, éramos 4, discutíamos da importância de esse tema estar na pauta da discussão da cidade, porque nós não queremos ver reeditada aquela história da cidade do Rio de Janeiro, onde história que nós queremos ver apagada, onde os mendigos, chamados outrora de mendigos, população de rua, foi jogada no Rio da Guarda e no Rio Guandu. E justamente por vivenciarmos a proximidade de grandes eventos que trazem a cidade para uma grande vitrine, uma vitrine do mundo, onde acontecerão aqui os Jogos Olímpicos em 2016 e Paralímpicos, a Copa do Mundo em 2014 e a Copa das Confederações, a Rio+20 em 2012, nós entendemos que faz parte da paisagem dessa cidade a população de rua e que, portanto, o poder público tem que dar um encaminhamento de política que seja adequada a esta população. E quero aqui dizer àqueles que nos dão o prazer aqui no plenário e àqueles que nos acompanham também pela TV Câmara, dizer de uma grande alegria. Há mais ou menos 1 ano e meio, perseguimos um objetivo, que é o objetivo de ver a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro assinar uma adesão ao Programa Nacional de Política Pública para a População Adulta em Situação de Rua, que é o Decreto 7053, de 23 de dezembro de 2009, feito pelo presidente Lula. E na sexta-feira passada, e ratificado na segunda pelo Rodrigo Bethlen, nós obtivemos o nosso mandato e a comissão especial desta casa, que cuida da política para a população adulta em situação de rua, obtivemos do prefeito Eduardo Paes o compromisso de, em breve, muito breve, assinar o termo de adesão à Política Nacional de População Adulta em Situação de Rua. Compromisso da prefeitura com esta parcela da população carioca que precisa de ter não o recolhimento, mas o acolhimento. Que precisa ter um abrigamento, mas não é qualquer abrigamento, é um abrigamento que os ressocialize. Então, queria dizer um pouquinho dessa nossa agenda de segunda-feira passada e já dar essa notícia para a Câmara e, através da TV Câmara, para o povo da cidade do Rio de Janeiro, que o município do Rio de Janeiro estamos programando um ato de assinatura desse decreto, dessa adesão do prefeito ao Programa Nacional de População Adulta em Situação de Rua. Isso é uma vitória da comissão especial que cuida dessa política aqui nesta casa. Na terça-feira estive em Barra de Guaratiba, e lá numa discussão que tomou a nossa noite, até mais de 10h30 da noite, nós discutimos os grandes problemas daquela região. A questão das áreas que cuidam da sustentabilidade. O Parque Estadual da Pedra Branca, a Reserva Ecológica, a discussão daquele bairro, daquela região, no sentido de entender que tem uma responsabilidade com a cidade, mas que também o poder público tem que ter uma responsabilidade.
aqui na sala ao lado, nós hoje estamos discutindo, está lá um grupo de vereadores discutindo com o secretário-chefe da Casa Civil, Pedro Paulo, sobre os impactos das Olimpíadas, de modo particular, o impacto dessas grandes obras na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu queria lembrar que nós precisamos ter legado dessas grandes obras. E a promessa da Prefeitura é que teremos, mas também o olhar nosso de vereadores, de homens e mulheres, que fomos eleitos pelo povo para representá-lo e para fiscalizar o Executivo, o nosso olhar tem que estar aguçado, para que de fato tenhamos legado. Legado não apenas para mostrar para os turistas que aqui virão, mas legado para ficar para essa cidade. Eu queria lembrar uma grande discussão da comunidade de Barra de Guaratiba, que é a discussão do transporte. Vereador Edson, vereador Tio Carlos, saí daqui da porta da Câmara 20 para as 5 da tarde. Tomei a Avenida Brasil, linha vermelha, linha amarela, Barra da Tijuca, Recreio, subi a Serra da Grota Funda, peguei em direção à Barra de Guaratiba. 3 horas e 20 minutos. De carro, confortável, em dia de chuva. Imagina o transtorno que é para aqueles cidadãos e cidadãs que ali moram, que são cidadãos dignos, como qualquer outro cidadão da cidade do Rio de Janeiro, a dificuldade que é o transporte. Então esperamos e vigiaremos para que de fato haja um legado no transporte dessa cidade que atenda às demandas de modo particular das comunidades mais distantes, e aqui eu lembro a comunidade da Zona Oeste, comunidade da Barra de Guaratiba. E ontem, quarta-feira, estive no Flamengo, olha, tão próximo e tão longe, a cidade com seus inúmeros desafios. Ontem estive aqui no Flamengo, em que está acontecendo uma construção de um prédio, um edifício garagem. É uma rua que tinha um posto, a Barão do Flamengo, tem um posto de gasolina, e atrás do posto de gasolina era entre um conjunto de prédios e outro, portanto, abria-se praticamente uma rua, que ia de um lado a outro, uma extensão de mais ou menos uns 100, 150, 200 metros. E ali era um corredor de ventilação. E tem uma obra acontecendo de construção de edifício garagem, que tem que tem trazido não só um susto, mas tem trazido, na verdade, uma grande preocupação para aqueles moradores, porque nem sequer aquela distância de 1,5 metro que a legislação exige que tenha de uma construção para outra, quando a construção do outro estabelece que tem janelas olhando para lá. Ontem, chegando a uma das janelas de um dos moradores, estendendo o braço assim, eu tocava na parede do prédio sendo construído. Então, estivemos lá fazendo uma visita ontem. Quero parabenizar aquela comunidade que está lutando pelos seus direitos e que nos chamou ontem para que nós sejamos apenas parceiros deles. Parceiros para tentar descobrir perante a Secretaria Municipal de Urbanismo, e já fizemos um ofício requerendo informações oficiais aqui pela Câmara Municipal no dia 10 de maio. O ofício ainda não foi respondido, mas ainda está no prazo. Tem uma ação no Ministério Público e aquela comunidade tem brigado para que o seu direito verdadeiramente seja respeitado. Então, essa é a nossa peregrinação de ontem. Ficamos lá até umas 9, 10 horas da noite também. E queria aqui, vereador Edson, vereador Tio Carlos, nós aqui nesta casa temos algumas obrigações. E uma delas que eu considero, e que sei que Vossas Excelências também consideram, nós temos a obrigação de defender o direito das pessoas. Nós sabemos que em 2008 aconteceu na cidade do Rio de Janeiro um concurso, ainda na gestão do César Maia, um concurso para merendeiras. Em janeiro de 2009, o prefeito Eduardo Paes homologou esse concurso e chamou algumas merendeiras, se não me engano 80 merendeiras. Depois estabeleceu-se que seria feito um concurso público pela Conlurb,
e que aquelas merendeiras não seriam mais aproveitadas no quadro da Secretaria Municipal de Educação. Eu tenho, em todas as minhas visitas ao prefeito, em todas, sem exceção de nenhuma, eu tenho dito ao prefeito que nós precisamos ter sensibilidade para contratar as 300 merendeiras que estavam concursadas e que esperam que seja feita justiça em relação ao que elas fizeram, que foi o concurso público. E o prefeito Eduardo Paes, na sexta-feira, numa conversa comigo, um pouco tomado pela luta das próprias merendeiras e pela insistência que o nosso mandato tem feito à prefeitura e que outros mandatos também têm feito, mas me deu a sua palavra, o seu compromisso, inclusive ligou à Secretaria Municipal de Educação, ordenando que as 300 merendeiras sejam imediatamente convocadas e, portanto, aproveitadas no quadro da Secretaria Municipal de Educação. O que eu, particularmente, considero uma vitória, não só uma vitória de uns ou de outros, mas de todos os que lutamos e, de modo particular, das merendeiras, que não abaixaram a guarda e que fizeram grupo na internet para discutir, que distribuíram e-mails, que fizeram cartilhas, que falaram. Eu acho que a sociedade precisa acreditar nisso. Quando hoje eu conversava com um grupo de merendeiras e uma emocionada chorava, tio Carlos, dizendo da alegria dela de ter visto a sua luta ser reconhecida, eu dizia a ela, o reconhecimento é verdadeiramente da sua luta, e nós precisamos acreditar e resgatar a credibilidade na política. Aquela política de P maiúsculo, aquela política que não é feita somente pelos políticos eleitos, aquela política que é feita pela sociedade. E é por isso que eu quero aqui dar esta boa notícia, a boa notícia de que as 300 merendeiras que passaram no concurso público em 2008, um concurso homologado em janeiro de 2009, têm hoje o compromisso do prefeito Eduardo Paes, a quem também agradeço a sensibilidade, compromisso do prefeito Eduardo Paes de convocá-las imediatamente. Então essas eu considero duas boas notícias, que são duas notícias com as quais eu queria me encontrar mais rapidamente. A adesão da prefeitura ao Programa Nacional de Política Pública para a População Adulta em Situação de Rua e a contratação, a convocação imediata das 300 merendeiras do concurso de 2008. Muito obrigado pela paciência, por ter me permitido exceder ao tempo e um grande abraço. Obrigado, vereador Ramon. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Vereador tio Carlos, com a palavra. Senhor presidente, voltei à tribuna que meus assuntos acabaram, meu tempo acabou, eu não quis desacatar a sua determinação, que mantivesse, então eu preferi aguardar que os companheiros se manifestassem, sobrando tempo, queria falar sobre dois temas. Primeiro, parabenizar o vereador Raimon, porque essa luta das merendeiras eu também acompanhei, recebi algumas no meu gabinete, mas desde o início vi o pronunciamento do vereador Raimon, esteve sempre aqui. Olha que essa luta são praticamente 2 anos, e essa vitória chega em boa hora, parabéns, o seu mandato realmente, essa é uma vitória que tem com certeza de toda essa casa, mas eu vejo, particularmente, a sua ação foi determinante para que a sensibilidade do prefeito Eduardo Paes pudesse entender, porque foram concursados, eu sei que depois disseram que não teriam forças para mexer com as panelas, enfim, mas finalmente foi sensível e parabéns ao reconhecimento da sua luta. Queria agora, e aí me dirijo ao presidente, quer dizer, ao médico, vereador desta casa, doutor Edson da Creatinina. O que eu venho falar agora, já até me disseram, cuidado, mas eu faço questão de manter a minha luta e a forma que eu conduzo o meu mandato. Tivemos uma audiência pública aqui com médicos, e eu não sou médico, mas me coloco como um cidadão que vê a situação da saúde com muita dificuldade no nosso município, posso dizer nosso estado, posso dizer até do nosso Brasil. Mas, no caso, resolvi fazer uma peregrinação pelos hospitais, não só as grandes emergências, mas como os hospitais e os postos de saúde. E, indo a essas unidades, muitas vezes tive dificuldade de saber, por exemplo,
vereador, companheiro e médico, quantos profissionais estavam de plantão naquele dia? Se os funcionários que lá estavam eram estatutários ou estavam sendo contratados pelas fundações, a caso da Fiotec. Chegou ao ponto de, por exemplo, no Lourenço Jorge, quando estive com o vereador Paulo Pinheiro, eu começar a perguntar aos funcionários, o senhor é estatutário, o senhor é da Fiotec, enfim, tive dificuldade e ali achei que estava sendo assim, enxergando uma solução para que isso não acontecesse, imaginei propor um projeto de lei que pudesse ter nas entradas dos hospitais, nas unidades de saúde, um quadro que ali estivesse por plantão os funcionários que estariam trabalhando. O diretor do hospital teria que colocar naquele dia, num quadro, e eu não digo, não precisa ser um quadro neon, não precisa ser nessa última geração de eletrônicos, enfim, mas que fosse um quadro, nem que fosse de escrita manual ali, que ali naquele dia nós tínhamos 3 pediatras, enfim, cardiologista, ortopedista, os nomes e o horário de entrada e o horário de saída. Imaginei, porque isso vai me ter, por exemplo, vai me dar a tranquilidade de saber naquele dia, a mim e ao cidadão, que eu tenho um médico, que eu posso até chamar pelo nome, e que ele vai atender o meu filho ou qualquer cidadão. Cheguei logo, eu estive na quinta-feira, antecedendo, no caso do Lourenço Jorge, a Semana Santa, passei a Semana Santa pensando que na terça-feira daria entrada nesse projeto de lei. E aí, para minha surpresa, nobre vereador, constatei que já existe uma lei no nosso município, feita pelo então vereador, hoje deputado federal Edson Santos, que foi em 2000, a lei é a lei 3.160, de 22 de dezembro de 2000, dispõe sobre equipes médicas e odontológicas nos hospitais e postos de saúde da rede pública do município e da outras providências. Foi sancionada pelo prefeito Luiz Paulo Conde. No seu artigo 1º, diz: ficam obrigados aos hospitais e postos de saúde da rede pública do município a fixarem quadro de aviso em local de visibilidade a relação funcional da unidade de saúde nas condições que menciona. Primeiro, relação completa de médicos e odontólogos com respectivas especialidades, data e horário de atendimento de cada médico e odontólogo, relação dos demais servidores com suas funções e horários de trabalho. Artigo 2º, a relação da equipe escalada para o plantão diário será exposta, independente do que trata o caput do artigo 1º, contendo o nome e matrícula funcional de todos os plantonistas. Artigo 3º, os servidores com os cargos de direção da unidade de saúde responderão pelo não cumprimento desta lei, civil, penal e administrativamente, nas formas do artigo 169 a 184, capítulo 4 e 5, do título 8º da lei número 94, de 14 de março de 1979. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Significa que esta lei já existe há 11 anos. E eu vou cobrar do secretário Ranch, secretário de Saúde do município do Rio de Janeiro, a aplicação dessa lei. Alguns médicos já falaram, mas aí é complicado. Existe uma lei, e essa lei precisa de forma imediata ser colocada em vigor. Por isso, amanhã estarei junto com os médicos nessa reivindicação que eu considero absolutamente justa em relação às questões salariais, mas vou aproveitar a oportunidade,
vou acompanhar a equipe dos vereadores que irão, ao prefeito Eduardo Paes e ao secretário Range que coloque em vigor esta lei. Isto significa exatamente, não adianta estarmos aqui criando leis para aprimorar o serviço público, ou seja lá qual for o objetivo da lei, mas que essa lei não seja colocada em prática. Então, fiquei feliz porque parece que tive uma ideia, entendendo que posso contribuir para que o serviço de saúde possa melhorar. Não quero aqui atribuir ao médico, não quero jogar a culpa do médico pelo mau serviço. Pelo contrário, eu acho até que esta lei é capaz de mostrar que nós temos bons e maus médicos, médicos e funcionários públicos responsáveis, que faz jus a todas as reivindicações que foram colocadas aqui na audiência pública. Então eu quero aqui pedir o apoio dos vereadores, que possam entrar justamente nessa luta, até como foi dito já por diversas vezes, a atribuição do vereador, quando eleito pelo povo, não é só de criar leis. Aliás, temos funcionários aqui na casa que falam assim, mas tio Carlos, lei já temos demais. Acredito que a função hoje do vereador mais importante é a fiscalização exatamente das leis, da execução dessas leis. Então eu estarei cobrando do secretário de saúde uma aplicação imediata. Até porque são 11 anos. Eu até perguntei aqui a alguns companheiros, ao vereador Paulo Pinheiro, que é médico, e ele falou, tio Carlos, também concordo. Esta lei pode ser feita, esse aviso, não precisa ser feito nenhum quadro maravilhoso, mas que esteja ali, visível, para que a população saiba que se está faltando médico, foi porque o médico não foi ao plantão. Claro que, mediante isso, precisamos também pedir melhores condições de trabalho, como vem fazendo, por exemplo, em relação às emergências. Então, que isso seja feito desta forma. Então, gostaria de contar com o apoio de Vossa Excelência, dos 10 médicos dessa casa, que pudéssemos cobrar melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde, mas também que possam estar de forma justa, fazendo jus à expectativa da população de procurar o atendimento no posto de saúde, nos hospitais públicos, e que eles estejam ali da forma responsável, comprometida, como eu reputo aqui, como a grande maioria do servidor público da saúde, como a grande maioria que trabalha, às vezes, em condições precárias, mas está ali salvando vidas. E é por isso que agora eu entro nessa luta para que esta lei seja realmente colocada em prática, no intuito de cada vez mais ser parceiro na melhora da saúde dos municípios da nossa cidade, mas do Estado e do nosso país. Agradeço a oportunidade de poder ter me manifestado mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, vereador tio Carlos. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. A oradora inscrita é a senhora vereadora Sônia Rabelo, que dispõe de 20 minutos. Cumprimento especialmente ao nosso presidente dessa sessão, vereador Dr. Edson da Creatinina, e a todos aqui presentes. Homenageio também os aniversariantes de hoje. Essa sessão eu gostaria de dedicar especialmente a uma reflexão do que houve nessa semana na Câmara, que foi a audiência pública sobre o ensino religioso. Em 11 de maio, o Executivo submeteu à aprovação dessa Casa, em regime de urgência, o projeto de lei 862, que tratava, esse projeto,
da criação de um quadro permanente de professores de ensino religioso, um quadro permanente de funcionários públicos efetivos para ensino religioso na rede municipal, ou seja, para ensinar ensino religioso para crianças de 6 a 14 anos. Assunto da maior relevância do ponto de vista de pedagogia, de política educacional. Com perdão do trocadilho, caída do céu e graças à submissão de interesses ainda não muito claros, a proposta provocou um alerta aqui na Câmara. E, de certa forma, os parlamentares reagiram ao pedido de urgência, urgentíssima, de votação da proposta, ou seja, a votação em caráter de urgência de uma proposta que visava a implantação de ensino religioso previsto na Constituição da República desde 1988, mas que até hoje não havia sido discutido nessa casa. Com essas ponderações dos vereadores, as ponderações dos vereadores eram de ordem diversa, inclusive com a indagação de por que 600 professores de ensino religioso, quando ainda nós temos carências incríveis de ensinos de outras disciplinas, né? E de caráter necessário, sobretudo, se nós pretendemos efetivamente cumprir a lei aprovada aqui na Câmara, que visa instaurar, nos próximos 10 anos, a obrigatoriedade de 7 anos do ensino fundamental para todas as crianças. Significa que nós vamos ter, que dobrar o número de escolas, fisicamente, e dobrar o número de professores, ou talvez triplicar, porque os professores, nós sabemos, ficam sozinhos dentro das salas de aula, com 30 ou às vezes mais alunos, né, e que precisam ter um auxiliar de ensino junto deles. Mas os vereadores dessa casa conseguiram, a duras penas, suspender a urgência do projeto de ensino religioso para que houvesse aqui na casa um debate público. O debate público de determinados projetos aqui na casa é o que tem de mais essencial, é o que mais importante nós podemos fazer. É claro que nós temos que votar os projetos, mas nós, de jeito nenhum, podemos atropelar essas votações, porque a responsabilidade é muito grande. Hoje mesmo pela manhã, essa casa foi alertada por uma acadêmica, professora Neuma, que estava aqui, lamentando a votação que houve em 2010 do Peu das Vargens, em que a lei do chamado Peu das Vargens foi votado em uma semana, 10 dias, e de repente ninguém sabia. Então, o exercício do debate, e um debate até menos formal do que tem havido com mais espaço para que as pessoas possam fazer, com convocação, é absolutamente essencial para dar transparência e dar importância desta casa para a sociedade, para que a sociedade sinta-se à vontade de vir aqui e dizer, debater e trocar ideias conosco. Antes de votar, nós precisamos debater. Então, foi uma conquista enorme de alguns vereadores, não necessariamente dos vereadores que pertenciam à comissão específica de servidor, nem de Justiça e Redação, nem mesmo, me permito dizer aqui, da Comissão de Educação, que, lamentavelmente, todas as comissões neste processo, nesse projeto da maior importância, deram parecer oral.
na coisa. O que eu digo que é lamentável, porque nós devemos fazer força para que as comissões por onde passem esses projetos desta importância se manifestem por escrito. Porque, às vezes, o parecer oral, pegando um vereador plenamente, dá a impressão que, na verdade, não houve na comissão uma reflexão a respeito e nem o cuidado de botar por escrito o parecer favorável e porquê do parecer favorável, ainda que seja um porquê de uma manifestação de posicionamento dessa comissão, né? Mas, neste processo, neste projeto específico, infelizmente, todos os pareceres foram dados em plenário, oralmente, com alguma promessa de, na segunda votação, fazer algumas emendas. E esse projeto, efetivamente, do ensino religioso, parece que tem, pelo menos, mais de 15 emendas a serem submetidas em plenário. O que houve nessa audiência pública, né, é que vieram a essa audiência um número expressivo de pessoas. E o que é mais importante é que a audiência, que começou às 9 e terminou, se não me engano, às 1h30 da tarde, ainda teve pelo menos mais umas 7 a 10 pessoas que não conseguiram falar e se expressar. Fora, evidentemente, outras que gostariam de, talvez, estar presente e não conseguiram se expressar. Mas houve manifestações importantes. Houve manifestação, por exemplo, do Sindicato dos Professores, do CEP, que disse que tem sérias dúvidas, ou seja, o que representa o corpo docente do ensino fundamental se posicionando com dúvidas fortes a respeito disso. Um outro sinal importante foi dado pelo professor Paulo, se não me engano, ex-pertencente ao Conselho Federal de Educação, dizendo que há uma proposta de revisão da resolução do Conselho Federal de Educação quanto a diretriz do ensino religioso. E gostaria de trazer aqui um esclarecimento que também eu pesquisei a respeito, é que o Conselho Municipal de Educação deu parecer contrário ao projeto, o que é importantíssimo, porque o Conselho Municipal de Educação é o conselho que representa no Executivo a sociedade civil e, supostamente, técnicos também que pensam sobre educação e que pensam sobre como dar essa educação no ensino básico, no ensino fundamental. Trago mais uma informação para essa casa parlamentar. Quero dizer que, além da informação que não foi dada, não foi trazida especificamente nos nossos estudos de comissão, mas já foi mencionada aqui, de que há uma ação direta de inconstitucionalidade sobre isso, eu devo dizer que hoje, exatamente hoje, quinta-feira, 16 de junho, está sendo aberto no Conselho Nacional de Justiça, pelo ministro César Peluso, do Supremo Tribunal Federal, um seminário internacional sobre Estado laico e liberdade religiosa, que entre os temas está o tema de ensino religioso nas escolas. Ou seja, hoje, o Conselho Nacional de Justiça do Estado brasileiro, presidido pelo ministro César Peluso, do Supremo Tribunal Federal, está abrindo um seminário internacional sobre Estado laico e ensino religioso, e liberdade religiosa, entre os temas ensino religioso. Com isso, caros presentes, ouvintes, eu quero dizer que me parece claríssimo que este debate sobre como fazer o ensino religioso, e veja bem, eu quero deixar
absolutamente claro aqui que a minha posição não é nem contra, nem a favor, necessariamente nesse momento de ensino religioso. O que eu quero deixar absolutamente claro é a minha posição de que, para todos os efeitos, este debate nesta casa não pode dar-se por finalizado. Nós não podemos, por conta de uma suposta pressa inexplicável, não continuar ouvindo o resultado desse seminário internacional promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, ouvir o Conselho Municipal de Educação, que deu parecer contrário, chamar expertos de educação para ouvir deles como fazer o melhor para eventualmente implantar, e a forma de fazê-lo, o ensino religioso no currículo da nossa escola de ensino fundamental para crianças de 6 a 14 anos. Nesse sentido, eu sei perfeitamente que os vereadores, por pedido do líder, disseram que assim que houvesse o debate, automaticamente nós teríamos que votar. E eu acho que o debate mostrou que nós devemos votar sim, mas devemos debater mais. E que votar sem debater mais, sem ouvir mais, com tantas questões envolvidas, com tantas indagações de alta relevância envolvidas, com tantas preocupações em órgãos de maior responsabilidade envolvidos, votar sem debater mais seria precipitar uma decisão desta casa, que tem obrigação de ouvir a população aprofundadamente, especialmente num assunto que diz respeito a conteúdo formativo das nossas crianças. Não é, eu acho que perder dinheiro com obras eventualmente superdimensionadas, supérfluas, tudo isso é triste, mas, como diria uma pessoa afetiva minha, o que se paga em dinheiro ainda se paga barato. Pior é pagar com a formação das nossas crianças, que pode ser profundamente afetada por alguma decisão um pouco mais apressada que façamos nessa casa. Portanto, senhores nobres colegas vereadores presentes e demais ouvintes, eu venho aqui especificamente falar da absoluta importância de nós continuarmos um debate público sobre essa questão, não nos apressarmos por uma suposta compromisso de votar logo, porque o nosso maior compromisso é com a formação das nossas crianças e não botar em risco qualquer ameaça a essa formação e um cuidado especial com o nosso currículo educacional, que é a base, o fundamento necessário de qualquer pretensão de desenvolvimento sustentável na nossa cidade. Muito obrigado, é o que eu tinha a dizer por hoje. Não tendo a oradora utilizado todo o seu tempo, abrimos a franquia palavra para o vereador Eduardo Moura, que quer fazer uso da palavra. O senhor dispõe de 6 minutos, se quiser utilizar esse tempo. É o tempo que nos resta. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu gostaria, inicialmente, de fazer um comentário rápido sobre o que a nobre vereadora Sônia Rabelo abordou aqui, em relação aos debates. Eu sinto falta também, e até houve um mal-entendido em relação a isso, das pessoas que estão
das galerias, as pessoas que estão participando desse debate tenham uma oportunidade maior do que eu venho observando aqui. E eu até já manifestei essa opinião, e eu acho fundamental, porque o saber dessas pessoas, que às vezes não estão fazendo parte da mesa, são importantíssimos e vão agregar valor, com certeza, para que esses debates sejam enriquecidos. Então, eu gostaria de parabenizá-la por ter manifestado essa opinião, não porque é a minha, mas porque é a voz do povo. E nós estamos aqui, nós somos representantes do povo, mas nós estamos aqui também para continuar ouvindo, porque, com certeza, eles vão poder ajudar-nos, a nós, vereadores, e isso vai ser importante para benefício daquilo que está sendo discutido. Uma outra coisa que eu queria dizer, eu ainda acho que tenho um tempinho, é em relação a algo que aconteceu há algum tempo no meu consultório. Como vocês sabem, eu sou pediatra, e acaba que você emenda quando você vai chegando aos 40 anos, como eu já cheguei aos 40 anos, há algum tempo, e você vai atendendo também os adolescentes, você vai atendendo os filhos dos que foram teus pacientes. E eu tive um caso que me surpreendeu muito, e é até importante, senhor Carlos, que o senhor atente para isso. Olha a importância da escola na formação. Uma menina, pré-adolescente, 11 anos mais ou menos, chegou ao meu consultório com queixa de dificuldade de aprendizagem e dificuldades na fala. Essa menina, eu fiz a anamnese, né? Fiz aquela historiazinha para saber qual era a razão daquilo, e qual não foi a minha surpresa, que realmente ela apresentava um problema relativo à fonoaudiologia. Então, isso aí é algo que eu detectei. Isso detectado, logicamente que eu fiz o encaminhamento para que essa menina pudesse ter o acompanhamento adequado para esse fato. Mas ela também apresentava dificuldade de aprendizagem daquilo que era ensinado. E aí ela esquecia com facilidade, etc. Mas algo chamou a minha atenção nessa história clínica que eu fiz. A mãe falou assim: mas ela é muito boa para música, ela é muito boa para dança. Eu conversei, senhor presidente, já estou terminando, eu conversei com a psicopedagoga dessa escola, e ela vem fazendo um acompanhamento que é voltado para a área da dança, para a área da música, e a escola tinha esse recurso, tinha essa sala de recursos para isso, e a sua situação global no ensino também melhorou. Então, observem os senhores, aonde eu quero chegar, é que quando existe uma forma adequada, psicopedagógica perfeita, para que a criança ou adolescente tenha o seu aprendizado, isso acontece. Se deixasse aquela menina aprendendo matemática, português, ciência, sem esse conteúdo cultural, ela estaria estagnada do mesmo jeito. Então, era isso que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores que estão nos assistindo hoje, e agradecer por essa oportunidade que eu tive de estar aqui com vocês. Uma boa tarde para todos. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 1267, 2011. Autores, o vereador Rubens Andrade. Requer a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao governador do estado de Pernambuco, Eduardo Henrique Ascioli Campos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 1268, de 2011. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto a Rosana Salcedo Bagarelli,
professora de matemática, 25 anos, por relevantes serviços prestados em prol da educação. Aqueles vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotaram a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Passa-se a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que pudesse fazer a suspensão da sessão por 15 minutos, que está acontecendo uma audiência com o secretário, chefe da Casa Civil, o secretário Pedro Paulo, tá? E os vereadores estão em reunião. Gostaria de pedir para que a gente não pudesse deixar a sessão cair. A presidência acolhe a sugestão de Vossa Excelência e suspende a sessão por 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 524/2009, de autoria do vereador Eider Dantas, que dá o nome de José Luiz Nunes a um logradouro público inominado situado nas proximidades da rua Vicente Leporaz, no bairro de Recreio dos Bandeirantes. Matéria está em votação. A presidência solicita aos senhores vereadores que registrem seus votos. O painel está liberado. A presidência chama os vereadores que estão em seus gabinetes para procederem à votação. Vereador Adilson Pires, Carlinhos Mecânico, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Fernando Moraes, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eleomar Coelho, Israel Atleta, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, José Everaldo, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Arar, Paulo Pinheiro, Rubens Andrade, Sônia Rabelo, Tereza Berger. Como votam os senhores vereadores Carlos Caiado, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Fernando Moraes, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Eleomar Coelho, Israel Atleta, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, José Everaldo, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Arar, Paulo Pinheiro, Sônia Rabelo, Tereza Berger.
A presidência vai fazer a última chamada. Como votam os senhores vereadores Carlos Caiado, doutor Carlos Eduardo, doutor Eduardo Moura, doutor Jairinho, João Mendes Jesus, Jorge Pereira, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Ará, Paulo Pinheiro, Sônia Rabelo e Tereza Berger. Encerrada a votação, votaram não 26 senhores vereadores, sim 2 senhores vereadores. O veto está rejeitado e segue a promulgação. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 98/2009, de autoria... Excelência, o senhor tem que encaminhar, porque eu já estou lendo a votação. Torna obrigatória a fixação de cartazes orientadores na condução de mochilas, onde menciona, e dá outras providências. O projeto é de quórum de maioria absoluta e está em votação. Para encaminhar, o nobre vereador Raimon. Segue a votação, senhor presidente. Obrigado, excelência. Painel liberado. Como votam os senhores vereadores Adilson Pires, Argemiro Pimentel, Carlinhos Mecânico, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Fernando Moraes, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. João Ricardo, Dr. Jorge Manaia, Eliomar Coelho, Israel Atleta, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, José Everaldo, Leonel Brizola Neto, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Ará, Patrícia Amorim, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Sônia Rabelo, Tereza Berger e tio Carlos. Como voto, senhores vereadores Adilson Pires, Argemiro Pimentel, Carlinho Mecânico, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eliomar Coelho, João Mendes Jesus, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Marcelo Ará, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Raimon, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Sônia Rabelo e Tereza Berger. Perdão, Tereza Berger já votou. A presidência vai proceder com a última chamada. Como votos, vereadores Adilson Pires, Argemiro Pimentel, Carlinhos Mecânico, Carlos Caiado, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Eliomar Coelho, João Mendes Jesus, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Marcelo Ará, Paulo Pinheiro, Professor Washington e Sônia Rabelo.
vereador Ademiro Pimentel, doutor Carlos Eduardo, Jorge Manaia, Leomar Coelho, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Marcelo Ará, professor Washington, o tio Carlos já votou. A presidência vai encerrar a sessão. Votando não, senhores 25 vereadores. Então, votando 25 senhores, 25 não, senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade. Vai aparecer a votação no painel. Passa a matéria seguinte. Projeto em tramitação especial, em primeira discussão, projeto de lei número 949/2011, de autoria do Poder Executivo, que autoria do Poder Executivo Municipal a celebrar convênio e cooperação com o Governo do Estado em matéria de serviço de esgotamento sanitário na área de planejamento AP5 do município do Rio de Janeiro. A matéria está pendente em parecer. A gente vai adiar depois, tá? Pela Comissão de Justiça, vereador Luiz Carlos Ramos. Não estando, vereadora Tereza Berri. Senhor presidente, o voto da Comissão de Justiça e Redação é pela inconstitucionalidade. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade. Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer pela inconstitucionalidade. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Se ter sido verificação nominal do vereador tio Carlos. Pedir para liberar o dispositivo do painel. Tendo sido solicitado nominal também pelo vereador Roberto Monteiro. A presidência vai justificar a ausência do novo vereador Bencardino, que está de licença médica. Deseja sucesso, que volte rápido a esse plenário. Dispositivos estão à disposição dos nobres vereadores. Os seus vereadores que votam, que são a favor do parecer da comissão, votam sim. Que são contrários, obviamente, votam não. Vereador Ademiro Pimentel, vereador Carlos de Bolsonaro, doutor Carlos Eduardo, Edson da Creatinina, doutor Eduardo Moura, Fernando Moraes, doutor Gilberto, doutor Jairim, doutor João Ricardo, doutor Jorge Manaia, Leomar Coelho, Jael Atleta, João Mendes, Jorge Braz, Jorge Pereira, Zé Everaldo, Jorginho da SOS, Marcelo Ará, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, professor Washington, Rubens Andrade, Sônia Rabelo e tio Carlos. A presidência vai encerrar a votação. Votando sim, 1 vereador. Votando não, 10 vereadores. Tendo presente no total... Não, tem 12 vereadores. 13. Presente 12 vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. Votará em votação. Antes de encerrar, a presidência convoca sessão extraordinária para hoje às 18h05. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidência submete ao plenário, se concorda com a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a ordem do dia. Tramitação especial, em regime de urgência, discussão única e votação
Veto total após pelo Poder Executivo ao projeto número 98/2009, de autoria do vereador Roberto Monteiro, que torna obrigatória a fixação de cartazes orientadores para a condução de mochilas, onde menciona, e dá outras providências. Pior que a gente no painel só tem abril, agora é 7 que o painel deixa. Não, ele não deveria deixar, porque 7 é só para... Dispositivos estão à disposição dos vereadores para a votação. Painel à disposição, liberado. O presidente vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Presente na sessão, 14 senhores vereadores. Não há quórum para delimitar a matéria. Votando não, 11 vereadores. Não dá para dar continuidade aos trabalhos. Se o presidente encerrar, convoca a sessão ordinária para terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.